Boa tarde, meu nome é Letícia Falcão e hoje eu vou apresentar o trabalho Termografia de Superfície e Morfologia Urbana do bairro Centro da cidade do Rio de Janeiro. Esse trabalho faz parte do projeto Estudo da Camada Limite Urbana e Sondagem de Ilha de Calor utilizando veículos aéreos não tripulados. E esse projeto é atrelado ao Laboratório de Estudos da Interação Sociedade-Atmosfera, que é orientado pelo professor doutor Antônio Carlos da Silva Oscar Júnior. Bem, vou iniciar falando um pouco do nosso recorte espacial, que é o centro da cidade do Rio de Janeiro, com ênfase no cânion urbano da Avenida Rio Branco. E nós, analisando a complexidade e as dinâmicas de urbanização da cidade do Rio de Janeiro, escolhemos o recorte espacial do centro da cidade por 3 grandes aspectos, sendo eles a complexidade das paisagens, percebendo que o centro da cidade ele mistura uma morfologia urbana tanto moderna e globalizada, quanto uma antiga e preservada, né? Além disso, as recentes intervenções urbanísticas em larga escala que têm acontecido no centro da cidade nos últimos anos e os mega-eventos que também geram impactos no centro da cidade do Rio de Janeiro. A partir daí, entendendo essa complexidade e essas especificidades do recorte espacial, a gente consegue perceber a relevância dessas análises termográficas nesse recorte, partindo de uma perspectiva de conforto térmico, saúde pública, planejamento urbano, pensado no contexto climático. A partir daí, o nosso objetivo geral vai ser analisar a variabilidade e as tendências da temperatura de superfície no centro do Rio, em comparação com a morfologia urbana e impactos da reestruturação urbanística. E os objetivos específicos serão investigar os padrões e tendências da temperatura de superfície, relacionar padrões térmicos com a morfologia urbana, discutir os impactos da reestruturação urbana recente e contribuir para reflexões sobre planejamento urbano orientado ao clima. Partindo desses objetivos, a nossa metodologia ela consiste em 5 etapas, sendo essas a revisão teórico-metodológica, algumas análises e produtos com ferramentas de sensoriamento remoto, algumas análises estatísticas, mapeamento de Local Climate Zones, que são zonas climáticas locais, e instalação de estações meteorológicas dentro dessas Local Climate Zones, segundo a classificação de uma das nossas referências teórico-metodológicas. Esses são alguns produtos que foram gerados a partir dessa metodologia anteriormente citada. Esses são mapas de média de temperatura de superfície, alguns mapas de tendência, esse gráfico de variabilidade, gráfico boxplot, e esse mapa de classificação das zonas climáticas locais do nosso recorte espacial, baseando-se na metodologia anteriormente citada do Stewart e do Woke. Então, a partir desses produtos, a gente conseguiu chegar em alguns resultados parciais. A gente percebeu uma heterogeneidade térmica no centro da cidade, muito relacionada à morfologia urbana. E dentro dessas análises, a gente percebeu também as áreas mais quentes, são daquelas que são acometidas pelas reformas relacionadas à reestruturação urbana, como, por exemplo, a Praça Mauá e a Orla Conde, e as áreas menos quentes vão ser aquelas que estão relacionadas à verticalização dos prédios, né, os cânions urbanos, e ao Campo de Santana, que vai ser caracterizado como uma ilha de frescor, né, um ponto de vegetação urbana dentro do centro da cidade. Alguns eventos impactantes nesses padrões e tendências de temperatura foram os mega-eventos anteriormente citados, como, por exemplo, a Copa do Mundo e as Olimpíadas, que geraram esse aumento térmico em determinados pontos, e a pandemia, que gerou algumas quedas de temperatura relacionadas à menor circulação de pessoas e veículos. A partir também de algumas das análises que a gente fez, percebemos a tendência de aquecimento, né, nessas áreas que foram impactadas pelas grandes obras de revitalização, como por exemplo também o Porto Maravilha, e essas que sofrem impactos mais diretos dos mega-eventos, e o resfriamento em áreas verticalizadas também dando ênfase para a importância da vegetação urbana no contexto do centro da cidade. Bem, a partir daí a gente consegue relacionar diretamente, né, a morfologia urbana
com a questão climática, essa questão da temperatura de superfície, além da questão do conforto térmico, né, que é uma consequência dos impactos da temperatura de superfície. E nossas próximas etapas consistem em seguir com a instalação de estações meteorológicas para poder gerar ainda mais dados e aprofundar nossas análises e nossas interpretações dos resultados que a pesquisa tem gerado. Bem, agradeço pela atenção e até mais.